Bom, muito bom dia a todos. Esse é o Devocional Homens da Palavra. Nós acreditamos que os homens devem ser homens da Bíblia, homens da Palavra. E a partir de hoje, eu me proponho a todos os dias fazer um vídeo em Provérbios, meditando em um versículo de Provérbios. Todos os dias eu leio Provérbios, no dia 1, Provérbios 1, no dia 2, Provérbios 2, e assim consequentemente. Então eu vou escolher um versículo do dia, do capítulo do dia, para estar compartilhando com vocês. Eu espero que isso possa te encorajar, possa te fortalecer, possa te fazer um homem da Bíblia, um homem de Deus. Só teremos homens de Deus se tivermos homens da Bíblia. Por isso, esse é meu propósito, o propósito de caminhar na palavra de Deus com você. E hoje, o versículo que eu escolhi, no capítulo 1 de Provérbios, não poderia ser outro, é o versículo 7. Que diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do saber. Em outras versões fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Então o que nós vemos aqui? Em primeiro lugar, que um homem sábio é aquele que tem discernimento, ou seja, ele sabe o que é importante. Na verdade, ele sabe quem é importante, tá? Um homem sábio sabe aquilo e aquele que é importante. Essa é a diferença entre homens sábios e homens tolos. Nós temos uma passagem no Novo Testamento que fala sobre não jogar pérolas aos porcos. Os porcos têm uma natureza que não consegue perceber, não consegue valorizar, não consegue discernir aquilo que realmente tem valor, a ponto dele rejeitar, dele pisar em cima de algo tão valioso como uma pérola. O tolo é assim, o tolo não valoriza Deus, o tolo não valoriza sua palavra, o tolo não valoriza o nome de Deus, o tolo não valoriza a igreja de Deus, o tolo não valoriza o reino de Deus, o tolo não valoriza as estruturas criadas por Deus, ou seja, a família, a igreja, a comunidade. Ele não vê nada de bom nisso, ele não percebe o valor disso. Enquanto o sábio, ele reconhece, ele tem discernimento daquilo, ou seja, daquele que tem valor, o que tem valor, na verdade, quem tem valor, que é o próprio Deus, tá? Então, os provérbios, eles eram usados para educar meninos da alta classe, jovens homens da alta classe, para que eles se tornassem sábios, tá? E para que eles soubessem como viver no mundo real. E para que eles se tornassem sábios, era imprescindível perceber, era imprescindível entender que a vida não gira em torno do homem, mas a vida gira em torno de Deus, tá? Eles não bastava que eles fossem apenas inteligentes. Seus pais queriam que eles fossem sábios e para isso eles precisavam entender, principalmente, que a vida gira em torno de Deus, que Deus é o mais importante. O tolo, ele sempre busca construir um tipo de reino, tá? O sábio, ele percebe sempre que há dois tipos de reino. O tolo não percebe isso. O tolo só cogita das coisas da terra. O tolo é como aquele homem descrito em Eclesiastes. Ele está sempre em uma busca vã por aquilo que logo vai ter fim. Ele não percebe que há um reino terreno e que esse reino terreno vai passar, tá? Que o reino de Deus vai irromper, que há um Deus que é rei dos reis, senhor dos senhores. E então tudo que ele busca na sua vida é construir um reino próprio, tá? Ele tenta, enfim, manipular pessoas, usar de todos os seus recursos, para quê? Para que todos venham lhe servir, para que todos sejam usados em uma tentativa de estender ao máximo o seu próprio reinado, tá? Ele busca estender todas as coisas boas aqui nessa terra, o máximo de tempo, esticar essas coisas, para que ele possa ter o máximo de segurança, o máximo de conforto, o máximo de prazer, de status, de riqueza, tá? Como Nabucodonosor, como o faraó, todos aqueles que não têm o Espírito de Deus vão
tentar construir os seus palácios, o seu grande nome, o seu status, o seu legado, vão querer ter o seu harém, tá? E é isso que acontece nesses dias, tá? Ainda que seja um harém virtual, né, no meio da pornografia, todos os homens que não têm o espírito, que não têm sabedoria, eles vão viver em torno disso, tá? Enquanto os homens de Deus, eles vão construir e viver para o reino de Deus, tá? Eles vão servir a todos, eles entendem que devem servir a todos, eles vão honrar a todos e vão tentar estender ao máximo, manifestar ao máximo as glórias de Jesus, a glória de Jesus, a glória do reino eterno, tá? Como? Sacrificando tudo para isso. Sacrificando tudo para isso. O tolo, ele usa as pessoas, ele só busca o seu conforto. O homem sábio, ele sacrifica tudo para que a glória do reino de Deus seja manifesta, e ele espera finalmente um mundo cheio da glória de Deus. Ele sabe que o mundo será cheio da glória de Deus, então ele está esperando isso, tá bem? O sábio, ele também sabe o modo, tá? É aquilo que diz na Escritura, que o sábio conhece o tempo e o modo, e ele sabe que Deus determinou os tempos, Deus determinou o dia em que o seu reino vai romper. O tolo não entende que essa vida vai passar. O sábio entende que esse mundo vai passar, como eu disse antes. Então, o sábio, ele percebe que o que é importante e o que é eterno só vai ser estabelecido plenamente. Ele não é um menino que acredita em coisas que não existem, coisas impossíveis, né? Nós sabemos que os meninos acreditam em contos, homens não acreditam em contos. Eles sabem que nós teremos parte do reino de Deus nesse momento, mas eles sabem que o reino de Deus só vai vir plenamente, ou seja, nós só vamos ter paz, alegria, santidade perfeita, uma vida de amor perfeito, quando o reino de Deus irromper. Então, ele espera, ele é um homem paciente, tá? Ele sabe que é momento de plantar, ele sabe que é momento de suportar, ele sabe que é momento de perseverar, por isso ele nunca se desespera. Ele nunca se desespera. Os seus olhos estão sempre em Jesus. Ele conhece Jesus. E porque ele conhece Jesus, ele sabe que Jesus, ele veio como um cordeiro, ele veio em estado de humilhação, ele veio como servo, mas ele conhece tão bem Jesus que ele conhece as duas faces de Jesus, tá? Ele sabe que Jesus, ele é o Rei dos Reis, ele é o leão, ele não é apenas o cordeiro, mas ele é o Senhor dos senhores, e ele conhece tão bem Jesus que ele espera então o dia da sua vinda gloriosa, tá? Ele até pode parecer um tolo nesse mundo, o sábio, né? Porque ele não vive conforme esse mundo, ele olha sempre para um reino que vai romper. O sábio sabe que a justiça é sobre dar a Deus aquilo que lhe é devido. O tolo, ele pensa que justiça é tudo sobre os seus direitos. O sábio sabe que um mundo justo é um mundo onde Deus é plenamente amado. Um mundo justo é onde Deus é amado de todo o coração, entendimento e força. Então o homem sábio, ele está buscando na Escritura, ele está buscando em Provérbios, ele está buscando essa sabedoria. Eu estou dizendo aqui o que é a sabedoria. A sabedoria consiste em viver uma vida nesse mundo, em todos os aspectos, procurando manifestar o amor a Jesus Cristo, tá? De todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças. Entendendo que esse mundo ele é contrário ao reino de Deus e que nós devemos então viver e amar tudo aquilo que foi criado por Deus de uma maneira que o glorifique plenamente, tá? Então, para que isso aconteça, nós precisamos de temor, é por isso que o versículo fala. O temor do Senhor é o princípio do saber, é o começo da sabedoria, é a base da sabedoria, tá? Por quê? Porque ninguém vai viver essa vida que eu estou falando aqui se ele não temer a Deus, né? Ninguém vai viver para a glória de Deus se não temer a Deus. Então, todo aquele que busca sabedoria precisa entender que a base é o temor a Deus. O que é temer a Deus? Temer a Deus significa temer viver uma vida sem propósito, significa temer não amar a Deus, temer é ter medo de desprezar,
ter medo de tratar de forma leviana Deus, sua lei, sua criação, seu nome, seu reino, sua glória. Aquele que teme é aquele que tem medo de fazer aquilo que está aqui no versículo 7, de desprezar a sabedoria e o ensino, porque a sabedoria é o próprio Jesus, a sabedoria é o próprio Deus, e Ele é quem nos ensina, Jesus é o nosso ensino, tá? Aquele que teme tem medo de perder todas essas coisas de forma negativa, de tratar dessa forma Deus, sua sabedoria, tá? Como eu disse, sua palavra, seu reino, enfim, tudo aquilo que manifesta a glória dele. E de forma positiva, temer inclui respeito, temer inclui reverência, temer inclui dar importância, ter zelo, a mais alta consideração, empenho para uma vida justa, isso é, uma vida de amor a Deus, tá? Então, eu termino aqui falando com vocês, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Que Deus possa te fazer um homem sábio, que Deus possa fazer você entender e perceber aquilo que é importante, aquele que é importante, o que é importante, ou seja, quem é importante, tá? Que Deus possa te dar temor, que você possa viver com os olhos em Jesus, esperando a sua vinda e buscando manifestar o reino de Deus nessa terra por meio do teu viver, tá? Que Deus abençoe e até amanhã.